Oi, boa tarde, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa live dessa semana. Hoje a gente vai falar de como podemos lidar com as explosões emocionais das crianças. A gente sabe que nessa quarentena não tá fácil, né? Que as crianças estão super mais sensíveis. A gente também, né? E hoje a gente vai conversar sobre esse assunto aqui com a Tamira Viana, que eu já vi que ela já entrou. Vou aproveitar para pedir desculpas que eu atrasei uns minutinhos, mas tivemos problemas técnicos. A internet, gente, da minha casa, ela simplesmente acabou o pacote. Será por quê? Muitas aulas online, muita coisa. Então, ainda bem que o meu pacote de 4G é grande, então vai dar pra gente fazer a live direitinho. Vou aproveitar para falar com vocês que se por acaso vocês não estiverem ouvindo alguma coisa, falem com a gente, tá? Porque sempre é possível. E também que aqui embaixo, nesse aviãozinho aqui, ó, o aviãozinho, vocês convidam outras pessoas para virem assistir essa live com esse tema tão bacana. Nem precisa sair da live, né? Vocês assistindo mesmo, vocês convidam. Vão dar oi, oi, oi para todo mundo aqui. Já vou colocar a Tamira no papo, que aí também vai avisando para os seguidores dela que a gente vai começar a live. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, oi. Oi! Gente, temos uma pessoa toda encapuzada, é isso mesmo? Toda encapotada. Eu tô em Minas, hoje aqui amanheceu 11 graus. Senhor. Não, mas aqui tá friozinho também, aquele friozinho de Vitória, que assim, agora à tarde, agora eu até tomei um sol hoje, até postei. Eu fui pro sol para dar uma esquentada para poder lavar o cabelo para animar, mas tá friozinho mesmo, né? É, aqui tá bem friozinho e eu tentei tirar a blusa, mas não consegui. Falei, ainda tô com muito frio, não dá. Não, mas fica de blusinha, que aí você fica Eu aquecida. fui passar uns dias, né, aqui de quarentena e trouxe algumas blusas, algumas roupas de frio, só poucas. Então, estamos eu, João, meu marido, que usa de novo, lava, usa de novo. Ai, aquelas mudanças de planos, né, Tamira? Que até isso a quarentena fez com a gente, né? É. E o quanto, eu estava falando isso hoje com a minha mãe, o quanto eu tô sobrevivendo com 10 peças de roupa. Né? Porque não trouxe muita coisa, só que agora já tem 2 meses que a gente está aqui. Aham. Então, lavando e usando, mas como a gente não está saindo, então também não está fazendo muita falta, né? Sim, uma amiga minha também está vivendo uma situação parecida. Ela viajou, ela tinha ido para o Pantanal, Mato Grosso do Sul, para Bonito, na verdade, né? E para ficar 15 dias, né? E assim, 15 peças de roupa, digamos, para ela, marido, filho. E aí eles estão lá. Então, ela assim, ela fala, gente, olha só, não enjoem das minhas roupas, mas é o que tá tendo, né? Isso daqui mesmo que vocês estão vendo, as mesmas sempre. Mas é isso. Mas assim, eu quero te agradecer por mais uma vez topar aqui meu convite, da gente falar, né, sobre esse tema tão importante, esse momento que a gente está vivendo, tão único, tão diferente, que, né, não se tem notícias na história de algo desse tipo, desse tamanho, dessa proporção, que, né, que afetasse tanta gente, né, Tamira, do mundo inteiro, né, por isso, né, inclusive uma pandemia. E aí, o pessoal está entrando, quero aproveitar, vou apresentar a Tamira. A Tamira é mãe do João, como ela falou, ela é psicóloga, ela é educadora parental, e ela também é terapeuta da criança interior e consteladora familiar. Depois não, né? Agora ela pode explicar um pouquinho do trabalho dela, o que ela faz resumidamente, para a gente poder entrar no assunto de hoje. Eu fixei aqui, tá, gente? O tema para vocês saberem.
Bom, então, primeiro quero agradecer o convite mais uma vez, Grazi. É sempre um prazer falar com você. Quero falar também da internet. Também estou com o meu pacote 4G, porque a internet aqui também não tá boa. Então, se der uma travadinha, né, alguma coisa assim, bom, tenhamos paciência com esses recursos, né? São os que a gente tem no momento. Tá até indo bem, né, Graça? Assim, sem travar muito, por ser só o pacote de dados, né? Tanto o meu Não, quanto o seu. tá dando para entender. Bom, então, né, só complementando um pouco do que você falou, eu atendo no consultório, né, que agora é online, especificamente. Antes eu também estava atendendo no consultório em Vitória, mas com a pandemia estou só no online, né? E aí eu tanto atendo orientação parental, então que são, né, pais que têm desafios com as crianças, estão passando por alguma problema de comportamento, alguma questão ali que não está conseguindo entender muito o que fazer, como lidar. Então eu atendo esses casos para a gente pensar em estratégias, né, dar uma iluminada mesmo na situação, assim, para qual caminho seguir, né? E também faço atendimento de psicoterapia, né? Eu eu conduzo bem a partir desses pilares, tanto da... Então, são pilares do meu atendimento, né? Hoje a gente vai falar das emoções, que eu acho que é um tema tão importante, né, Grazi, assim, porque a gente vem ouvindo falar mais, as pessoas estão percebendo que é importante dar lugar para as emoções, mas na prática ainda é muito difícil. Sim. Né? Eu acho que assim, o tema tá dando uma falhadinha, então assim, é bom a gente falando mais pausado, assim, para o pessoal ir conseguindo compreender. Mas, assim, quando eu... tá falhando ali o dela, peraí, voltou. Quando eu chamei a Tamira para a gente conversar, a gente ficou pensando no tema, né? Eu estou fazendo esse especial dos mês das mães, mas de assuntos relacionados à quarentena, mas todos ligados às nossas emoções, né? Cada um, né? Cada profissional falando de uma vertente. E aí a gente falou muito da gente, nós como mães, falamos da nossa criança interior, que a Tamira também trabalha. Mas, assim, a questão é realmente na prática, no dia a dia. Como que a gente consegue, Tamira, controlar as nossas emoções e, dessa forma, ajudar os nossos filhos a controlar deles, digamos assim? Uhum. Bom, primeiro, Grazi, eu queria falar um pouco, assim, do quão é importante a gente permitir o sentir, sabe? Tanto o nosso quanto das crianças, sabe? A gente perceber que o que eu tô sentindo, tá tudo bem que eu sinta. Eu acordei hoje triste, eu acordei com medo, eu acordei desesperada porque eu não aguento mais ficar dentro de casa, ou eu acordei angustiada, eu acordei, enfim, sabe assim, o que for da gente se permitir sentir, sabe assim, olha, tudo bem eu estar sentindo assim. Da mesma forma, a criança tá mais nervosa, ela tá mais mal-humorada, né? Ou ela tá ficando brava muitas vezes ao longo do dia, né? E a gente olhar para elas com esse mesmo olhar, sabe? Assim, que tudo bem que elas sintam. Né? E aí a gente vai entrar num ponto que é importante, que é todo sentimento é permitido, mas nem todo comportamento é. E aí a gente cai nisso tanto para nós adultos quanto para as crianças, né? Uhum. O que é isso, então? Da mesma maneira
que eu posso, a gente vai falar mais disso, direcionar, posso e devo, né, direcionar as crianças para que elas expressem as emoções de uma maneira mais saudável, eu também preciso pensar em expressá-las de uma maneira mais saudável, que não seja jogando em cima das crianças, né? Entender que essa emoção é minha. Mesmo que a criança que tenha sido gatilho, né? O comportamento da criança foi a faísca que me fez explodir, Sim. Mas eu entender que isso é meu. Sim. Eu não tenho o direito de jogar isso para cima da criança, né? Dizer, olha o que você está fazendo comigo, olha como é que você olha como que eu fico quando você faz isso, né? Assim, porque não é responsabilidade da criança, as nossas emoções são nossa responsabilidade, né? E a gente, muitas vezes, nessa loucura, família, independente de quarentena, a gente esquece disso. A gente joga pro outro, esquece que a responsabilidade é nossa e, principalmente, enquanto a gente fala de filhos, a gente esquece que nós somos os adultos da relação, né? Então, se a gente se descontrola com as crianças, com os adolescentes, o contrário é óbvio que vai acontecer, não tem como. É até injusto a gente esperar que eles não tenham, né, explosões, que eles não reajam mal, né? Sim, eu vi uma pergunta aqui da Tati, ela perguntou assim, vocês já ouviram de pais relatos de que além das questões emocionais, tem apresentado tiques? Já ouviram de pais relatos de que além das questões emocionais tem apresentado tique? Eu acho que assim, agora na quarentena, crianças que estão desenvolvendo tiques. Sei. Olha, para mim ainda não chegou nenhum caso, mas eu imagino que esteja acontecendo sim, né? Também crianças apresentando comportamentos mais ansiosos, né? Então, a partir do momento que a gente está vivendo uma crise, né? E é uma crise mundial, como você colocou, nós vamos responder a essa crise de alguma maneira diferente do nosso habitual, né? É o que o Alexandre Coimbra Amaral fala, né? É uma reação normal para um evento anormal. Isso aí. Então, como estamos vivendo uma situação completamente anormal, é muito comum que apresentemos diversos sintomas, vamos dizer assim, né? Então, podem ser tanto emocionais, ficar mais irritado, ou mais ansioso, ou com uma labilidade maior, né? Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro, né? O humor muito flutuante. Como pode ser alterações fisiológicas, né? Mais apetite, menos apetite, insônia, ou dormindo mais, enfim, né? Alguns comportamentos também podem ficar diferentes, por exemplo, a própria negação, sabe, assim, nada, isso não é nada não, exagero de todo mundo, que isso? Isso também é um sintoma, vamos dizer assim, né, de uma resposta a essa crise, né? Então, existem diversas maneiras, né, que cada um em sua complexidade vai responder ao que nós estamos passando, né? Isso daí que você falou, essa coisa da negação, do negacionismo, eu conheço umas pessoas que estão desse jeito, só que elas não conseguem perceber que é um sintoma disso. Para elas acham assim, não, é porque eu sou uma pessoa extremamente otimista. E não acho que é isso, que é um problema, esses números estão errados, esses dados estão errados, estão querendo enganar a gente. Então, assim, monta toda uma história, né? Uma verdade delas,
E nada mais né, Tamira, que um sintoma também, uma reação. Eu acho que essa coisa, até nessa hora, existe polarização, né? De um lado tem o pessoal que não acredita em nada, e do outro tem a galera que está extremamente desesperada, por tudo, assim, de uma forma que te incapacita mesmo de ter uma vida normal dentro desse novo normal, digamos assim. Mas o que você começou falando, eu acho extremamente importante. É uma coisa que eu sempre falo aqui no blog, que é a questão da gente acolher os nossos sentimentos. Eu sempre falo aqui com as meninas que, assim, o dia que eu não tô bem, eu não vou aparecer aqui, sabe? Porque eu me respeito, entendeu? Eu não tenho que vir aqui ficar, e aí, gente, não sei o quê, rindo. Ah, vamos ser otimista, eu tenho que dar exemplo. Não, gente, eu não tenho que dar exemplo, sabe? Porque eu também tô passando pela situação, eu também tô sofrendo. Somos todos seres humanos. Então, tem dia que eu tô melhor, tem dia que eu não tô, aquela gangorra que você falou. E isso acontece com a gente e com os nossos filhos. E aí eu contei para a Samira que, assim, aqui em casa, dentro do possível, a gente está levando numa boa, mas que aconteceram situações, assim, com os meninos que, como eu observo muito, né, o comportamento deles, aí é uma coisa que eu vou contar para a gente já entrar numa parte mais prática aqui na live. Tiveram momentos, assim, de choros extremos, sabe, a gente pode falar que é choro do nada, né, mas assim, começaram a chorar, aqueles rompantes, ou mais raiva, ou você percebe ansiedade, por exemplo, acordar à noite, mesmo que seja assim, para fazer xixi ou para beber água, mas às vezes mais de uma vez, uma coisa que não é padrão, pesadelo, sabe? Meu mais velho teve alguns dias de pesadelo, assim, né? Como ele já tem 9, já são pesadelos com coisas reais, né? Ladrão invadindo a casa. E olha que a gente não toca, não fica tocando nesse assunto, eles não veem jornal, nada disso, né? Mas mesmo assim, eles estão em casa por causa de um vírus. Então, toda noite, na hora de rezar, por exemplo, toda noite os dois falam. Pedem para Papai do Céu, para o coronavírus ir embora. Então, gente, assim, isso dói na gente, porque eles estão sofrendo com isso. Então, assim, falando um pouco dessa coisa de acolher os sentimentos, como a Tamira, né, eu nem me apresentei, né, gente, para os seguidores da Tamira, assim, além de jornalista, eu também sou educadora parental. Então, eu tenho usado muitas ferramentas aqui, assim, intensificado as ferramentas da disciplina positiva para me ajudar, sabe? E aí você falou, acho que uma das mais importantes, né, essa questão do acolhimento. Então, queria que você desse, assim, a gente fosse falando de algumas ferramentas que a gente pode usar na prática, Tamira, no dia a dia, que a gente consiga ajudar os nossos filhos a passar por esse momento de forma mais tranquila. Tá. E eu queria falar o seguinte, Grazi, que o acolhimento, né, foi o que você citou, e eu acho que é a primeira ferramenta, vamos dizer assim, né, porque o acolhimento, ele vai implicar da gente olhar com verdade para aquilo, sabe, com legitimidade, sem ficar desfazendo, sem ficar... deixa de ser bobo, está assim por causa disso, né? Para com isso, já vai passar, não precisa preocupar. Ou então, assim, isso é coisa de adulto, não precisa preocupar com isso não, sabe? A gente, de alguma maneira, deslegitimiza o que eles estão sentindo, né? Então, esse acolhimento, se não sabe o que dizer, porque às vezes foge as palavras, eu não sei o que dizer, não tem problema, sabe? O acolhimento, ele está falando do toque, ele está falando de um olhar compassivo, sabe? De um colinho, mesmo que seja uma criança grande, né? De deitar aqui no colinho da gente, ou deitar aqui, sabe? E a gente poder ficar no pé da pele. E isso é tão interessante. Tem um autor muito bacana que chama Peter Levine, que ele estuda sobre o trauma, sabe? E ele traz o seguinte, que ele estuda muito a biologia do trauma, sabe? Os aspectos biológicos do trauma. E ele traz que, passando por qualquer situação com potencial traumático,
Se houver uma outra pessoa, né, um alguém ali, que fale com um tom suave, que te olhe com um olhar compassivo, ou que te toque com esse toque que acalma, isso tem potencial para minimizar os efeitos do trauma. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Nossa, eu não tenho dúvidas disso, porque é aquilo que a gente abraça a criança, ela, na hora do medo, na hora da raiva, ela para, o beijinho da mãe que sara. Então, eu acredito muito nisso. E tem comprovação científica, né? Então, quando a gente fala de acolhimento, é isso, assim, né? Olha, eu tô aqui, vem cá. Nós estamos juntos passando por isso, né? Muitos pais têm medo de demonstrar as emoções para as crianças ou de chorar na frente das crianças, né? E aí o que eu posso dizer é não tem medo. Se precisar chorar junto com a criança, chora. É isso. Sabe? A gente poder dizer também, né? Olha, filho, hoje eu não tô legal. Hoje a mamãe acordou chateada, angustiada, triste, o que for, sabe? Isso não vai incentivar as crianças a ficar da mesma maneira. Pelo contrário, vai mostrar para elas que sentir é normal, né? E também humaniza a gente para eles, né? Olha, estamos no mesmo barco, né? Nós estamos juntos. Eu acho que assim, aquela coisa da gente querer acertar tanto, a gente esquece disso. E como isso é importante, como é importante a gente demonstrar os nossos sentimentos e as nossas fragilidades também para os nossos filhos, porque é isso que você falou, humaniza a nossa relação. Eles falam assim, os meus filhos, eu sou tão assim, também eu acho que nem conseguiria, porque eu sou muito, quando eu tô sentindo as coisas, dá pra ver muito na minha cara, eu não consigo mentir. Então, às vezes, assim, ou eu acordo, ou então, sei lá, cheguei de um lugar antes, né? De uma reunião, não sei, de trabalho e alguma coisa, eles já olham e falam assim, o que foi, mamãe? O que você tem? O que aconteceu? E eu falo, ó, mamãe tá chateada. E aí, assim, tem outras ferramentas que eu até... Essa semana eu fiz um post e fiz até uma enquete falando sobre o espaço mágico que acalma e a pausa positiva, que eu tenho usado muito aqui. E eles aprenderam a usar e é muito bacana. E aí quero que você fale um pouquinho disso também. Vamos falar. E aí, só para finalizar essa parte, que eu queria falar, né, a nossa parte nisso, né, foi como você falou. Quando você está no seu rosto, e mesmo que você seja uma pessoa que consegue, teoricamente, despistar, não para as crianças, não para os nossos filhos. Para eles a gente não consegue despistar, porque eles conhecem a nossa microexpressão. Eles conhecem o nosso mínima mudança de tom de voz. Então, mesmo que eu diga para ele, não, tá tudo bem, tá ótimo, tô ótima, e a gente não tá, eles sentem que a gente não tá. E quando a gente diz uma coisa, mas o nosso corpo tá comunicando outra, eles ficam confusos. E aí eles ficam mais inseguros. Porque falam, tem alguma coisa errada, algo não tá batendo aqui. Né? Então, quando a gente consegue dizer para eles, olha, a mamãe tá triste, isso tranquiliza eles, porque eles fazem, ah, tá, então eu tô entendendo. Então, aquilo que eu tô sentindo corresponde a isso que minha mãe disse. Sabe? Então, por isso também é importante a gente comunicar para as crianças, né, as nossas verdades. Nossas emoções. A gente não precisa dizer todo o contexto, porque tem contexto que é de adulto mesmo, né? Ah, eu tô preocupada, porque eu não sei. Tarará. Não precisa isso necessariamente, mas das nossas emoções, sim. Né? E aí, pegando o gancho, né, que você falou do cantinho da calma, né? E eu vi que você postou até o livrinho, não foi? Foi. Do espaço. Da Jenny. Para comprar também esse livrinho. Então, uma possibilidade para a gente lidar com as emoções das crianças é fazendo o cantinho da calma, né? Que é ter esse espaço em que a criança
escolha que tenha o que ela escolhe, né, aquilo que a deixa mais tranquila, para que ela possa ir para se acalmar quando ela precisar. Né? Isso. Uma outra coisa que eu gosto muito é a roda da escolha da raiva, né? E aí a gente já falando das explosões de raiva, que é você sentar com a criança, fazer ali de uma maneira lúdica uma roda, né? Com os aros ali, eu gosto de chamar de pizza também. Pizza, né? Uhum. Você junto com ela, quais recursos ela pode usar no momento em que ela estiver com raiva. Então, você vai colocar o que ela sugerir, né? Se ela ainda não tem idade para sugerir, então, por exemplo, 4, 5 aninhos, às vezes ela ainda não consegue dizer tanto. Você mesmo sugere, o que você acha de dar 3 pulinhos, de correr, né? De bater na almofada, enfim, né? Qualquer recurso para direcionar essa emoção de uma maneira que não machuque ela mesma, nem a ninguém e nem estrague o ambiente, né? Nem quebre as coisas e tal. Né? Então, fez esses recursos ali, você coloca no lugar visível. Eu gosto de dizer para colocar no lugar alto, porque na hora da raiva a criança vai lá e rasga tudo. Né? E aí você só lembra disso. Na hora que ela tá com uma explosão, né? Você fala, lembra da roda. Sem muitas palavras, porque senão só é mais lenha para aquela fogueira, né? Lembra da roda. O que você vai escolher da sua roda? Algo bem simples só para ela lembrar. Não significa que todas as vezes ela vai usar. Porque o aprendizado das emoções é um aprendizado lento e que exige persistência da nossa parte. Mas se a gente já começa a plantar essa semente agora, isso vai introjetando para a criança. Né? Até o momento em que ela consiga ser mais consistente, vamos dizer assim, né? Em extravasar a emoção dela daquela maneira que ela mesma escolheu. Uhum. Vai, continua. Não, e aí da roda da escolha, que eu gosto demais, para além da roda da escolha, assim, então isso é uma ferramenta para você concentrar ali alguns recursos, né? Você pode também só conversar com a criança sobre uma maneira mais adequada dela extravasar, né? Então, assim, no momento lúdico, no momento gostoso de conexão, filho, sabe quando você fica com raiva? Ou sabe quando você fica frustrado, que você vai e joga as coisas no chão? O que você acha que você pode fazer que não seja jogar, ou que não seja bater no seu irmão, que não seja bater em mim, né? Porque às vezes a criança vem para cima da gente também, né? Algo que seja respeitoso comigo, com você, o que você acha que você pode fazer? E aí, envolver a criança nessa construção... Deu uma para voltar. Travou. Estou te ouvindo. Tá deu uma travada, mas agora sim. Parou quando você falava assim, né? O que você pode fazer, né? Diante nesse momento da raiva e tal. Então, né, você conversar isso com a criança e ajudá-la nessa construção de como lidar com as próprias emoções. Uhum. Gente, assim, deixa eu olhar aqui o tempo. Não, tá tranquilo. Então, assim, para quem tá chegando agora, tô vendo Mona Lisa aqui, falando maravilhosa, tem uma perguntinha aqui, mas antes de fazer essa pergunta, só para recapitular, né? A gente falou Tamira tá dando dicas de ferramentas que a gente pode usar para amenizar isso tudo que a gente está passando dentro de casa, que serve para a gente, serve para as crianças também. Então, a gente falou primeiro de acolhimento, da importância da gente acolher os nossos sentimentos das crianças, a questão de ensiná-los a nomear
né, de entender, porque a criança, quando ela é pequena, ela não sabe nem nomear. Eu entendo que é difícil pra gente, é um aprendizado, porque a gente não teve educação emocional, né, Tamira? E é uma coisa que a gente agora tá fazendo isso com nossos filhos, mas assim, é possível, gente, é possível se eu estou num processo, Tamira, se a gente consegue, se a gente está mudando, é possível e assim, e os ganhos são enormes. E aí a gente falou também do espaço mágico, que é calma. Depois, se vocês tiverem mais dúvida, podem perguntar pra gente, que a gente está falando de autorregulação, né, Tamira, da criança mesmo, perceber, entender seus sentimentos e saber assim, o que ela pode fazer para se acalmar, ou no momento que estiver triste, e aí junto com o espaço mágico que acalma, tem a questão da pausa positiva, que eu sempre brinco assim, não tem aquela coisa de você contar até 10? Então, quando você vê que vai explodir, que vai gritar, sei lá, com seu filho, você para, fala que não tá bem, você pode falar que não tá bem, que você precisa de um tempo, e aí eu sempre assim, eu me acalmo, eu venho pra minha cama, pro meu quarto, e aí quando eu vejo que o negócio o balde vai entornar, eu falo assim, dá licença que eu não tô bem, mamãe precisa ficar sozinha. Aí eu venho pro meu quarto, e assim, gente, não tem mistério, não tem segredo. A gente vem, respira, daqui a pouco aquilo passa, você vai lá, resolve da melhor maneira possível, sem ter aquela reação. Consigo 100% das vezes? Não, gente, não consigo, tá? E tá tudo bem também. E aí, Tamira também deu a dica É um exercício mesmo, né? Quanto mais a gente exercita, mais a gente consegue fazer, né? É isso. Vai criando esse hábito mesmo de lidar com as situações de uma maneira melhor, digamos assim. E aí, Tamira também falou aqui da questão da pizza, das emoções, né, Tamira? Que é a roda da escolha, da raiva, né? Que a gente chama na disciplina positiva. E aí teve uma mãe aqui que perguntou o seguinte, ela mandou a pergunta, aproveitar que a gente está nesse gancho de raiva. Então, independente de quarentena, muitas mães sempre me falam assim, eu não sei mais o que fazer, porque meu filho só bate, tudo dele é bater, mas ele não vê ninguém bater, ninguém bate nele, da onde que sai isso? Então, é uma dúvida muito recorrente, tá? E aí essa mãe perguntou o seguinte, vou ler aqui, meu filho de 1 ano e 10 meses se bate no rosto furioso quando é contrariado. Já conversei e acolhi. E aí? Tá. Primeiro a gente precisa entender que as crianças elas vão usar os recursos que elas têm. Eu costumo falar que elas vão usar os recursos que vêm de fábrica, que é o próprio corpo. Então, de fato, ela não precisa aprender a bater com ninguém, porque ela vai usar os braços, ela vai usar a voz, ela vai usar as pernas, ela vai usar o corpo inteiro para lidar com aquilo que está, aquele vulcão, em erupção dentro dela. Então, realmente não precisa, ela não está aprendendo isso com alguém, ela está usando os recursos que ela tem. O jogar as coisas no chão, né? Porque ela usa os braços, ela usa todo o corpo. A criança pequena, quando faz a birra, né? Entre aspas, a explosão emocional, é com o corpo inteiro, né? Ela se joga inteira para trás. Então, porque ela usa o que ela tem. Né? E aí a nossa ideia é que a gente possa... Nossa, que eu falo assim, né? O que a disciplina positiva traz pra gente, todos os autores, né, de inteligência emocional traz pra gente, é que a gente possa ir ensinando novos recursos que não esses do corpo, que vai acabar sendo bater em alguém, ou se bater, ou chutar as coisas, ou jogar as coisas, ou gritar, enfim, né? Então, porque a gente vai entrar com os recursos socialmente adequados. Aquilo que cabe na nossa sociedade, aquilo que cabe, né, na nossa comunidade, na nossa família, enfim. Né? Isso aí a gente precisa ensinar, porque eles nascem só com aquilo que é da natureza deles, né, do corpinho deles. Isso é muito importante. Não, fala. Não, pode falar. Não, é importante as mães saberem disso, porque é mais uma culpa que elas sentem, assim, gente,
Mas essa criança, ninguém bate nela, eu não bato, por que que ela tá batendo em mim? No meu rosto, tá se batendo, tá batendo no amiguinho da escola, sabe? É uma coisa que elas se cobram muito por isso. E é bom saber isso, né? Assim, são os recursos que as crianças têm. E com 1 ano e 10 meses, então vamos pensar, quanto menor, menos recursos, porque nem a fala ainda é o recurso, né? Então, mais ainda vai utilizar o corpo. Com 1 ano e 10 meses, não adianta conversar. Na verdade, até os 3 aninhos, claro que a gente pode conversar e explicar para que a criança já vá se habituando com aquelas palavras. Mas a gente não pode ter a expectativa de que está conversando e já vai funcionar, né? Até 3 anos são bebês ainda, né? O que a gente pode fazer, por exemplo, nesse caso desse bebê de 1 ano e 10 meses, é direcionar para o que ele pode fazer, para o que seja mais saudável para ele. Então, se ele se bate, de repente você pegar as mãozinhas e falar, bate aqui, meu amor, e pôr uma almofadinha para bater, né? Ou meu amor, abraça a mamãe, abraça aqui a mamãe, enfim, né? O que for possível para direcionar esse comportamento para um comportamento mais saudável, né? Acho que esse é o caso. E aí, quando você começou a falar, você falou assim, as mães falam muito, né? E eu também recebo isso, eu não sei mais o que fazer quando a criança, né? A criança está tendo muita explosão, a criança... Bom, primeiro, a gente precisa entender que a gente não precisa acabar com as explosões. A gente não precisa acabar com o que eles sentem, até porque a gente, além de não ter condição da gente fazer isso, né, de não ser possível fazer isso, a alternativa é reprimir. E reprimir traz consequências péssimas. Tanto, por exemplo, para a psique, vamos dizer assim, quanto para o próprio corpo. Né? Porque as emoções, elas nada mais são do que um conjunto de sensações do corpo. Então, se a gente reprime, a criança continua sentindo, só que ela não pode colocar para fora. Então, ela vira uma panela de pressão. E você imagina assim, uma feira de panelinha de pressão. Então, assim, às vezes, assim, é difícil pra gente saber que aquele, né, aquele amorzinho da nossa vida, que ele vai ficar bravo, com raiva, e ele vai explodir de alguma maneira. Então, assim, às vezes até assusta algumas reações, mas, cara, eu sempre falo, assim, num processo aqui dentro de casa, e aí esses dias, há pouco tempo atrás, o meu filho mais novo, eu não vou lembrar do que ele estava com raiva, ele veio, eu estava aqui no quarto, ele começou a socar a cama, e ele batia assim, no colchão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí o pai tava, aí eu vi que o pai, assim, tipo, não faz isso, por que você tá assim? Aí eu só fiz assim, né? Aí depois a gente conversou e tal, falei, deixa ele tá extravasando o que ele tá sentindo. E assim, o que é o nosso papel? Deixar e, claro, se certificar de que ele não vai se machucar ou machucar ninguém. Ele tava aqui socando o colchão, o travesseiro, o que fosse, então assim, não tem problema, só que a gente, é um aprendizado, né, Tamira? É o dia a dia, a gente vê assim, ele fez aquilo, de repente, ele é uma criança muito enérgica, então às vezes ele tá agitado, ansioso, ele começa a correr dentro de casa. Ele corre para lá e para cá, e às vezes acontece de, assim, derrubar uma coisa, derrubou a minha orquídea. Só que não. Mas assim, faz parte, né? E ainda, pensa agora, a criança presa dentro de um apartamento, gente. É muito difícil para ele. E a gente não tem costume, né, Grazi? A gente, culturalmente, uma explosão como essa do seu filho é vista como desequilíbrio, como assim, meu Deus, que absurdo, né? Só que é porque a gente não tem costume de assistir essas cenas, porque a vida inteira nós somos muito reprimidos. Né? Então, eu posso estar aqui explodindo por dentro, mas ó, segura, né? E o quanto isso não traz de problemas pra gente, de doenças, né? Então, é até uma desconstrução, vamos dizer assim, da gente assistir a uma cena dessa
sem querer calar, sem querer acabar com aquela cena. Isso aí. Né? E aí, a gente pode, depois que a criança se acalmou, porque muitas vezes com raiva ela não aceita um abraço, ela não quer conversar, né? Depois que ela se acalmou, se a gente achar necessário, a gente vai lá e conversa. O que aconteceu, meu amor? Você quer falar pra mim? Vamos conversar um pouco sobre o que aconteceu. A mamãe pode te ajudar a entender alguma coisa. Ou só para ouvir mesmo a criança, né? Para ela ter ali um lugar em que ela possa elaborar o que ela vivenciou num espaço seguro, né? Sem julgamento, que vai ficar falando, esse é bobo, para com isso, você não pode sentir isso, né? Só um ouvido aberto. Entendi. Poxa, filho, entendi, sabe? Sim, isso daí que a Tamira falou agora, gente, desse ouvido aberto, também é uma outra ferramenta, né, da disciplina positiva, que a gente fala da escutativa, assim. Então, assim, a gente está conversando aqui, estão aparecendo várias ferramentas, né, Tamira, que a gente usa, porque muitas vezes as pessoas, assim, mas é tudo muito difícil, é muito complexo, mas às vezes é mais simples do que você imagina. Claro que tem algumas coisinhas diferentes, igual a roda que você falou, o espaço mágico, mas, assim, a coisa do acolher, do olhar no olho, do redirecionamento, né, Tamira, que você falou bastante no início. Então, eu queria que você enumerasse, assim, para quem está chegando aí, chegou por último, todas que a gente já citou, aí qualquer coisa eu te ajudo a lembrar. Tá, então a gente falou do acolhimento. Então, vamos começar antes. A gente falou do permitir sentir, né? Do acolhimento, da validação dos sentimentos, né? Quer dizer, tudo bem, meu amor, você ficou com raiva, tudo bem, não tem problema ficar com raiva, né? Pode ser dito na hora, mas pode ser dito depois também, né? A gente falou do cantinho da calma, que é esse espaço mágico que você está trazendo. Falamos da roda, da escolha da raiva, né? Falamos de ensinar recursos de autorregulação, né? Então, que é essa conversa mesmo ali, né? O que você quer fazer quando você sentir isso de novo? O que você prefere? Vamos tentar, da próxima vez, fazer tal coisa, ao invés de bater no seu irmão? Né? O que você acha de vir aqui no quarto da mamãe e bater no travesseiro da mamãe, ao invés de bater no seu irmão? Né? Então, ir direcionando, né? Ensinando esses recursos. O que mais que a gente falou? E aí eu queria falar de uma... A pausa positiva, né, que está no meio disso daí. A pausa positiva, que é a gente se acalmar primeiro, né, antes de resolver qualquer coisa. Isso serve pra gente, serve para as crianças. A escuta, né, que você falou, a gente pode falar do abraço. Uhum. E aí, gente, assim, tem uma pergunta aqui de uma mãe, que aí a gente já entra num outro caminho também. O que vocês acham sobre a punição de ficar sem sobremesa caso não almoce bem? Vamos lá, Tamira. Olha, se a gente for pensar na punição, ela nunca é saudável, né? Primeiro porque punição gera sentimentos e emoções que vão fazer parte da construção de inúmeras crenças que as crianças vão levar para a vida inteira. Então, ela começa a entender que ela só vai receber as coisas se ela fizer o que o outro espera. Né? Ela vai começar a entender que ela não é boa o suficiente porque tem sempre alguém a punindo daquilo que ela fez. Enfim, né? A punição ela vai trazer emoções e sentimentos que vão construir crenças muito negativas para a vida toda. Falando especificamente de almoço e sobremesa, né? Acho que uma nutricionista pode dizer ainda muito melhor, mas dizendo do comportamento em si, a gente acaba transformando o almoço numa coisa péssima, que realmente precisa ter uma coisa gostosa depois para que se coma o almoço. Uhum. Né?
E aí a gente vai criando um condicionamento muito perigoso para a vida inteira. E eu acho assim, tudo relacionado, além da questão da punição, que já não é bacana, relacionado à alimentação, isso assim, pode ter danos, sabe, gente? Aquela coisa do tem que raspar o prato, que a gente acostumou. E o comer para ganhar sobremesa, isso é muito complicado para a vida, em termos de distúrbios, né, alimentares que isso pode gerar e outras coisas mesmo. É uma coisa que os pais precisam ter em mente, que é assim, o comer é sobre uma relação com a comida. E não só sobre o ingerir vitaminas, proteínas, né? Então, nós estamos guiando os nossos filhos, ou possibilitando, ou atrapalhando a relação que eles vão ter com a comida para a vida inteira. Né? Então, eu falo assim, é o longo prazo, né? O que a disciplina positiva traz pra gente, é o longo prazo. Não é ele comer hoje, ele precisa comer legume, verdura, 5 cores no prato hoje. Então, é a relação que está se construindo com a comida pro que ele vai comer a vida inteira. Realmente... Travou aqui pra mim, Grazi. Travou pra você? Não. Travou não. Então deu... Tá. Eu parei de falar porque travou, aí eu fiquei sem saber. Não. Né? Então, a relação inteira, a gente tem que ter muito cuidado que a gente faz, conduz nesses momentos da alimentação, né? Não, é verdade. E assim, gente, essa coisa ainda falando sobre, tô vendo aqui, a Josilene falou, Mona Lisa falou, somos pioneiros, a gente tá falando da questão da educação emocional na hora. Josilene falou, não é fácil, depois a outra falou que queria saber da pizza. Aí acabou que a Tamira já falou. Realmente, gente, não é fácil, mas é uma construção mesmo, é uma tentativa diária da gente ir melhorando enquanto ser humano, enquanto família, né? Cada um buscando o seu caminho. Eu acho que assim, se adequando à sua realidade, às suas necessidades, à sua logística. Mas uma coisa que eu tenho visto, Tamira, assim, porque eu não é que está sendo fácil para mim, não, que não tá, por vários aspectos. Mas eu tenho uma dinâmica de vida, assim, que eu consegui chegar até ela no caminhar aí da maternidade. Meu filho já vai fazer 10 anos. Então, de conseguir trabalhar em casa, de ficar, assim, amanhã com eles. E aí, né, na parte da tarde que eles vão para a escola, sempre eu foco mais, assim, se eu tiver que sair e tal, mas eu trabalho muito em casa remotamente. Então, isso que eu estou fazendo agora, para mim, não é uma novidade. Eu não sou aquela pessoa que sai de casa todo dia. E assim, eu tenho visto muitas mães dando depoimentos que realmente me partem o coração, porque elas falam, nossa, eu precisei ser forçada para eu poder ter esse tempo com o meu filho, para eu ver como está sendo importante para eles, a necessidade que ele tinha da quantidade mesmo, que a gente fala, né, que a qualidade, que assim, não é para ninguém se sentir culpado, sabe, gente, que tem que trabalhar o dia inteiro fora, não é isso. Mas o que faz falta, que algumas coisas não substituem. Então, assim, para mim não está sendo tão diferente. É como se fosse no período das férias, né? Que eu ainda estou trabalhando em casa e eles estão em casa à tarde e aquela loucura. Mas, assim, é difícil a gente precisar de um momento desse para isso aparecer, né, Tamira? E eu tenho pensado muito, assim, Grazi, como essa quarentena, ela tem sido um convite mesmo, sabe? Para a gente olhar para dentro da gente, para a gente olhar para dentro das nossas relações, né? Relações com os filhos, então, né? Principalmente essas famílias em que não conviviam tanto com os filhos no número de horas diárias, né? E que agora estão convivendo, o quanto a gente pode encarar essa pandemia como um convite
para olhar para essas crianças com mais cuidado, com um olhar mais observador, né? Acolher mais, estar ali para elas, né? E aí, eu queria... A gente está com o tempinho já quase acabando, né? Deve estar aí. Quase. Aham. Eu queria dar mais uma dica de uma maneira de lidar com as nossas emoções das crianças, que eu acho que nos ajuda muito, assim, a dar um passo além também, sabe? Na nossa maneira de lidar com as emoções. Em qualquer organismo saudável, uma emoção, ela tem curta duração. Ela vem e ela vai. Como se fosse uma onda que vem e vai. Né? Então, uma forma que a gente pode lidar na gente mesmo é, quando ela vier, a gente só observá-la. E o que é isso? É a gente observá-la no nosso corpo. Sabe? Parar, eu tô com muita raiva, então para... Fecha os olhos, não quiser, não precisa fechar, mas sente no corpo, aonde que tá aqui essa raiva? O que que tá pegando? Tá subindo aqui? Tá vindo aqui? Tá aqui na minha mão? Eu tô assim, eu travei os dentes. Mas só observar, sem agir, sabe? Só testemunhar essa emoção, percorrer o corpo e depois deixá-la ir embora, né? E a gente pode conduzir a mesma coisa com as crianças, sabe? Começar a dizer para elas, observa seu corpinho, aonde que está a raiva, aonde que está o medo, no seu corpo. Mostra para mim, é aqui, é aqui, é aqui. E conduzindo com elas também essa observação. Basta, sabe? Só observar enquanto a emoção está no corpo, porque aí ela tem condição até de ir embora mais rápido. Porque o normal nosso, cultural, não tô sentindo isso, não. Você é boba, para. Ai, tá vindo um trem aqui, deixa, para, tem que fazer outras coisas, para com isso, é boba, né? Aí ela vai perdurando dentro da gente, aquela emoção, sabe? Se a gente só para observar e testemunhar a passagem dela pelo nosso corpo, né? Pelas nossas sensações ali, ela tem muito mais condição de ir embora mais rápido, vamos dizer assim. E a gente transcender aquela emoção. Então, eu não queria deixar de falar disso, porque eu acho que é um crescimento tão grande para nós e para as crianças, né? Se a gente consegue fazer esse exercício, estar nesse lugar, sabe? Só de observar, sem precisar agir em cima disso, sem precisar jogar para cima de ninguém, sem precisar só observar, né? Uhum. Não, isso daí é importante demais. A gente está aprendendo, mas se eles já começam isso desde pequenos, né, Tamira, vai fazer uma diferença na vida deles, gente. Eu já vejo assim, eu já colho frutos aqui dentro de casa, né? Eu tenho um que de 9, que já faz 10. Às vezes ele me falando assim, ai mamãe, eu preciso ficar sozinho, eu tô chateado, e não sei o quê. Então, assim, primeiro, claro, a liberdade que eu dou, né, essa construção de confiança que ele tem em poder me contar, em poder se abrir, que é uma coisa assim, é um outro papo, mas que é muito importante também, porque ele sabe que pode contar, que eu vou acolher, que eu não vou julgar aquela emoção, né, que você falou lá no início, ai, que bobeira, criança não tem isso, não sente isso, deixa de frescura, ou, né, teve um pesadelo, meu filho, moço, não existe, volta pra cama, vai dormir, sabe, não... Isso, gente, não vai ajuda zero. E aí, só para... Deixa eu ver aqui o tempo. Faltam 2 minutinhos. Eu acho que sim. Deixa eu só ler esse da mãe que tinha falado da sobremesa. Que maravilha ouvir vocês. Foi o tio que fez isso com a minha filha e fiquei muito mal, realmente. Conversa com o tio, não dá para aceitar. Isso é um outro impasse na nossa vida, né? Quando a gente, né, tem que lidar com as pessoas
que agem, pensam diferente da gente, mas é nosso papel. Não é para brigar, fazer uma confusão na frente, né, da criança, mas conversar. Lá em casa a gente não é assim que a gente faz. E tal. Conversar, a gente precisa impor, né, Tamira, esses limites, porque senão as pessoas vão continuar e vão fazer com nós. E é até estranho, não sei a idade da criança, mas assim, quando os seus vão ficando mais velhos, que eu falo que eu já tô nisso, que às vezes assim, o filho vai e fala assim, não, eu tenho que fazer isso, porque senão minha mãe vai me pôr de castigo, vai me bater. E aí, assim, o meu chega e já conversa, que lá acontece isso, aqui não acontece. Quem tá certo? Quem tá fazendo certo? Então, você vai conversar, explicar. Cada família tem uma forma, e aí por isso. E aí ele falou assim, fez um dia... eu passei por cima, no outro ele fez de novo, eu não quis passar por cima, mas fiquei mal, com pena dela, porque o irmão comeu, isso. Aí concordo plenamente com o convite de conhecer, né, mães, nossos filhos. Tem muita gente que está aprendendo a lidar agora com a criança, porque precisou, quis, enfim, né, o filho fica, né, numa escola o dia inteiro, então com uma babá em casa, deu uma travada. E aí, voltou. E aí, assim, a mãe tá tendo que aprender assim, gente, o que eu faço com uma criança o dia inteiro? O que eu faço com ela? E assim, descobrir mesmo. Às vezes algumas amigas falam assim, gente, como é que faz para fazer home office com criança? E aí, assim, quando é amiga, eu brinco, sacaneio, eu falo, bem-vinda ao meu mundo. Porque às vezes a pessoa acha que é fácil, né? Você trabalha em casa, que ótimo, trabalha tudo fácil, tudo simples, e não é assim. E aí ela falou assim, sempre fui a mãe que cuidei deles, mas também se é para trabalhar, de fato, a carência da criança é nítida, com certeza. 7 aninhos é criança. Mas aí, pra gente ir concluindo aqui, eu quero falar que a live... Eu espero que ela fique salva, né? Até então estou conseguindo todas. E aí ela está indo agora para o IGTV, gente. Não fica mais 24 horas, então fica lá para sempre. Dá para vocês indicarem. Então, acabando aqui, já subo com a live lá. Depois vocês comentam falando o que achou. Marca outras pessoas para seguir. Né, do Instagram. Oi? Foi ótima essa mudança do Instagram de mandar para o IGTV. Foi ótimo. A gente sabe os motivos reais, mas foi ótimo. Porque assim, antes eu salvava as lives, colocava tudo lá no canal do YouTube. Ainda estão lá, mas agora ficam aqui também, né? Então, facilita. Então, comentem lá, indiquem para quem não viu para assistir. E aí quero te agradecer mais uma vez por topar esse convite. Para a gente finalizando, para não cortar a gente aqui. Muito obrigada, Grazi. Foi ótimo o nosso papo. É sempre bom estar aqui e que possamos fazer mais vezes, né? No meu também, eu estou querendo organizar lives também. Tenho mais participado de outras do que feito no meu canal, né? Então a gente também vai marcar a live lá também. Ai, me chama, vou adorar. Vamos, gente, obrigada a todo mundo que participou, que entrou aqui. Tamira, curtam a quarentena, aproveitem da melhor maneira que vocês conseguirem, tá, gente? Se olhando, se acolhendo as crianças, os sentimentos. A gente sabe que não é fácil, mas que vai passar, né, Tamira? É isso aí. E que a gente possa construir boas relações e boas lembranças dessa época, né? Eu acho que as memórias que vão ficar, sabe, o comer mais vezes juntos, sentar à mesa, sei lá, os filmes, aqueles momentos assim que parecem que são bobos, que são simples, mas que as crianças vão lembrar, gente. Pode ter certeza que a parte ruim vai fortalecendo, né? Vai fortalecendo, com certeza. Gente, deixa eu ver aqui o tempo. Eu acho que é porque eu comecei uns minutinhos depois, né? Por isso que não foi. Mas, Tamira, aproveita aí também, né? Minas, né? E você sabe quando volta ou nem sabe? Ainda não, mais pro final do mês ainda. Tá. Porque o marido tá de home office, né? Então, ainda dá para ficar. Tanto faz o lugar, né?
Então, beijo, gente. Obrigada Beijo, mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. Comentem lá no post depois. Agora vai acabar mesmo. 10 segundos. Beijo. Beijo.